Certo, então vamos lá. Boa noite, todo mundo. Hoje vim aqui dar uma aula, né, passar aí algumas informações sobre Covid e gestação, né? O que que nós, enquanto profissionais, precisamos saber e orientar, né, e estar ali atualizado. Então, esse daqui é meus arrobas aí do Instagram. Quem quiser seguir, curtir aí a nossa página, fiquem à vontade. É, Acho que eu não coloquei a apresentação. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Luara, eu sou obstetriz. Eu falo daqui da cidade de Campinas, em São Paulo. Eu atendo, né, junto aí com a equipe do Ana Parteria, uma equipe que faz assistência de partos hospitalares e domiciliares dentro daqui da nossa região. E também a gente fornece aí cursos preparatórios, cursos ali de atualização para profissionais da área da assistência da saúde da mulher, da criança, né, materno-infantil. É, e eu tô com um bebezinho aí de 2 meses, também passei por uma experiência de gestação e de parto, também foi uma experiência muito interessante, para mim positiva, né? Vivenciei momentos bem intensos, mas eu falo que é bem legal aí para poder compartilhar e passar por uma experiência para fazer uma assistência legal também, né? Claro, né? Para as mulheres que a gente atende. A gente vê ali com outros olhares. Mas é claro que quem nunca passou pela experiência, como eu nunca tinha passado também antes, é, via, né, as mudanças na assistência obstétrica e o quão importante o nosso papel dentro desse cenário, tá? Então, faz toda a diferença, com certeza. Então, hoje eu vim falar aí sobre Covid. Eu usei como referência esse manual, tá? Ele é de 2021, mais atualizado. Manual de recomendações para assistência à gestante e puérpera frente à pandemia de Covid-19, tá? Então, é esse aí, dentro do portal de boas práticas. Depois eu posso colocar o link lá no grupo para vocês. Ele é um material bem completo e eu usei ele como referência, então. Então, antes de mais nada, vamos conversar um pouco, né, entender o que que é um grupo de risco, né, que aí durante a pandemia a gente ouviu muito a falar sobre isso, né, o que é um grupo de risco, né, quais são as preferências ou quais são os fatores que podem agravar ainda mais a doença. Então, são pessoas especialmente vulneráveis à infecção, então, principalmente são os idosos, portadores de comorbidade, e que apresentam elevados índices de letalidade, tá? Então, aí, a partir disso, a partir de uma revisão sistemática, né, de uma pesquisa, mostrou que as gestantes também deveriam entrar dentro ali do cenário da pandemia no grupo de risco, porque uma gestante, né, ela tem várias coisas acontecendo dentro ali do seu desenvolvimento, do seu metabolismo, e a tendência é que as coisas aconteçam num grau muito mais elevado, por conta, né, do metabolismo acelerado e multiplicação celular, né, de formação ali do feto. Então, entendeu-se que a gestante deveria entrar, sim, para o grupo de risco, desculpa, levando ainda em consideração que a gente tem, né, um alto índice de morte materna ainda no Brasil, e aí, no Brasil não, desculpa, no mundo, e que poderia muito bem agravar por conta do Covid. Então, aí ela ainda né, a gestante é puérpera, desculpa, gestantes e puérperas, elas também entram no grupo aí de risco frente à pandemia Covid-19. E aí no Brasil, considera-se no Ministério da Saúde aí que as puérperas até 14 dias de pós-parto devem ser consideradas dentro do grupo de risco para o Covid, tá? Então, não é ali a puérpera de 40 dias, mas a puérpera até mais média aí, 14º, 14º, desculpa, 14º dia.
Gestantes infectadas com a COVID, né, com o vírus ali do SARS-CoV-2, têm maiores chances de ter pré-eclâmpsia, infecções graves, admissão na unidade de terapia intensiva, mortalidade materna, parto prematuro, maior índice de morbidade neonatal grave e maior índice de morbidade perinatal grave e mortalidade perinatal, né? Ou seja, muitos riscos para gestante e para puérpera nesse momento aí da pandemia. É claro que agora a gente tem que entender que o nosso cenário, desculpa, que o nosso cenário de pandemia, ele está se alterando por conta aí das vacinas, né, do aumento aí de índices de vacinação no mundo inteiro. Mas quando a gente se deparou, né, com a pandemia, com o vírus, não se sabia muito bem quais eram os riscos, o que é que causava, né, e o que é que poderia acontecer. Só se sabia ali a partir dos estudos feitos que aumentou todos esses índices no mundo, né, dentro das gestantes e também das puérperas. E aí também entendeu, né, teve aí essa relação dentro dos estudos e das pesquisas, que as gestantes no terceiro trimestre e no puerpério tinham aí mais gravidade, mais risco de desenvolver, né, uma de descompensar, né, de ter aí o risco principalmente de mortalidade. Sendo que a gente teve aí um alto índice, né, de mortalidade materna, sendo que a proporção de óbito que se tem, né, na época aí do manual, 5% das mulheres no primeiro trimestre, 21% no segundo trimestre e 37% no terceiro trimestre e 33% no puerpério, né? 4% não sabia aí qual era a idade gestacional dentro dos relatórios, né, dos registros de morte. Então, chama atenção a alta morbimortalidade no período puerperal, cujo maior número de casos provém daquelas mulheres que evoluíram com quadros graves no terceiro trimestre e tiveram seu parto adiantado, tá? Então, na grande maioria, era isso, né? Contraiu a infecção, é, foi acompanhando, o quadro não melhorou, essa mulher, esse bebê, eles descompensaram, foi indicado um parto prematuro, né, ou uma cirurgia, uma intervenção para a resolução do parto, e aí muitas delas não conseguiram recuperar e foram ali a óbito, tá? Então, se tem muitos, não muitos, né, mas o que se tem ali dentro desse período aí de pandemia mais intenso é isso, tá? Então, ainda a gestante ela está no risco de no grupo de risco, porém agora com as vacinas, né, e com as melhorias ali de cuidados, né, e tudo mais, já se tem um índice mais reduzido referente aos óbitos. A presença de comorbidades aumenta o risco de evolução desfavorável e muitas vezes, nos casos graves, se identifica a presença de uma ou mais patologia, tá? Então, assim como também nas pessoas, né, de forma geral, a gente percebia dentro dos relatórios ali que foram liberados, que com comorbidades tinham mais risco de ir a óbito, as gestantes também, tá? Então, gestantes, aí dentro, né, dos índices ali, a gente tem, das que foram a óbito, 26% eram obesas, 23% apresentavam alguma cardiopatia, 21% eram diabéticas, 8% tinham asma, 4% imunodeprimidas e 2% doenças hematológicas. Tá? Então, assim, tem uma patologia prévia? Tem. Mas se a gente parar para pensar, né,
das gestantes que a gente já acompanhou, das pessoas que a gente conhece, é, não é tão comum, tão incomum se encontrar uma gestante obesa, uma gestante diabética, né? Então, ou seja, já se tem ali um fator de risco prévio para que essa mulher, essa família tenha um cuidado redobrado durante principalmente ali a pandemia, né? Então a gente tem que lembrar que estamos ainda, né, num cenário pandêmico, agora principalmente com outras formulações ali do vírus aparecendo, e é claro que os índices e os riscos, tipo, as consequências estão mais amenas, porém, cada corpo responde de uma forma, né? Como se tem ali muitas pessoas que já tomaram 3, 4 doses de vacina e ainda contraem ali a doença, né? E precisam fazer todo o repouso e cuidado específico. Não é mais intenso como nas primeiras vezes, mas é importante ficar atento, tá? Então, caso a gente tenha ali uma gestante que esteja com o vírus, né? Saber orientar e passar também tranquilidade, porque pode ser que ela pegue aí essa informação e ache que, né, ela vai ter morrer, né, que tem ali um risco muito, muito maior. Mas a ideia é que a gente tenha esse conhecimento, saiba levar essa informação para elas, de forma que acalme elas, né, que elas fiquem tranquilas, e também se cuidem, se previnem, porque é isso, né, durante a gestação, não se sabe muito bem, a gestação em si é uma caixinha de surpresa, e pode ser que ah, a presença ali do vírus pode afetar e agravar a situação, tá? Então, a gente tem aí os estados que até então tinham maior índice de internação por síndrome respiratória. São Paulo, 24%, então a grande maioria aqui no estado de São Paulo. Rio de Janeiro, 7%, Minas Gerais, 7%, Ceará, Amazonas e Paraná. Tá? Então, a forma de transmissão. Como que é que se contrai, né, o COVID? Pela saliva e secreções respiratórias. A transmissão, ela pode ocorrer pelo contato direto e indireto ou próximo com pessoas infectadas por meio da saliva e secreção, que pode ser aí transmitida através do tosse, espirro, fala ou canto. Ou seja, está no ar, né? Então, assim, a gente utilizando as máscaras, fazendo higienização, ainda está propício para uma infecção, né? Infelizmente é isso. O contato direto através de secreção, gotícula, aerossóis, contaminado pelo vírus, transmitido aí pelo ar, tá? Gotículas respiratórias, partículas de maior tamanho que depositam rapidamente. Os aerosóis, que são de partículas de tamanho menor, que ficam suspensas pelo ar, né, um tempo aí de 3 horas. E o contato indireto, que é a transmissão através do toque. Por isso que se tem ali, né, orientação para higienização dos objetos, ou, né, quando você, na época, né, bem no comecinho, as pessoas iam no mercado e faziam toda a higienização dos, dos alimentos e dos utensílios e tudo mais, também por conta disso, né? O vírus, ele poderia estar presente também nesses objetos, e o tempo de vida dele ali era um tempo bem considerável. Tá, e para as gestantes, né? A gente tem aí, existe a probabilidade de transmissão materno-fetal, ela pode sim ocorrer por via transplacentária durante o parto e durante a amamentação, mas ainda é incerto, tá? Então, não se tem quase nada de pesquisa, de estudos. O que se tem é isso, não tem tanto risco, não se tem muitas evidências aí.
o que se tem, né, é que é pouco frequente e não é afetada pela via de parto, pelo clampeamento tardio do cordão ou pelo contato pele a pele, tá? Então, no começo também se questionava muito para as mulheres que eram COVID positivo, se o tipo de parto iria interferir, se o clampeamento, né, se o bebê precisaria ser retirado logo do contato ali com a mãe, do ambiente, e depois até mesmo da amamentação. Tá? Então, o que se tem é que nada deve ser alterado para as mulheres que estão ali com Covid positivo, tá? Ainda assim, a escolha pela via de parto, pelo clampeamento tardio, contato pele a pele, amamentação e também alojamento conjunto não se deve mudar. O que você tem que fazer, claro, é ter ali as precauções, que são os protocolos que os hospitais estabelecem por conta ali de proteção dos outros pacientes, tá? Então, é um local, mas é um local restrito, né, para aquela família, utilização de máscara, higienização, tudo isso para tentar reduzir ali a transmissão, né, evitar mesmo por conta dos outros pacientes ali no hospital e depois também em casa. A OMS entende que os benefícios do aleitamento materno superam largamente o baixo risco de transmissão vertical, tá? Então, já se tem também vários estudos aí trazendo que existem bebês que estão, para as mulheres que se vacinaram, que contraíram já o vírus, eles já estão tendo o antígeno e que a grande maioria é passada ali através do leite materno, tá? Então, muito pelo contrário, né, para quem acha que precisa restringir ou evitar o aleitamento, não, ele tem ali, né, um benefício muito, muito maior daquela mulher daquele bebê que está afastado da mãe. Eu vou falar mais para frente, né, é claro que também a gente tem que ponderar a situação materna, né, se é uma mãe que não está bem, né, ela não está em condições de amamentar, também a gente tem que ponderar isso e avaliar até que ponto isso é benéfico para os dois, não só para o bebê. Prevenção da doença. Até o momento, a prevenção ainda se baseia no isolamento dos casos e contatos, o distanciamento social, uso de máscara e prática de higiene, incluindo aí a etiqueta respiratória, né, na hora de espirrar, usar lenço, cobrir o nariz e tudo mais, e a lavagem correta das mãos com água e sabão, e agora, claro, a vacinação, tá? Então, 2 doses, pelo menos, da vacina ali, já tem aí, já traz muito, o risco muito menor, né, de se ter a doença, de se contrair. Oi, Letícia. Quer abrir o microfone? Eu vou falando aqui, tá? Ah, Letícia está perguntando, tem algum risco de tomar a terceira dose após as 38 semanas? Não, não tem risco em nenhum período da gestação. Qualquer dose para ser tomada, tá? Pode tomar no começo da gestação, até 12 semanas não pode tomar? Tá, tudo bem. Não tem nada a ver, tá? Então, pode sim, e o risco é muito pequeno, tá? O que normalmente tem, assim, que ficar, né, mais cuidadosa ahn, como fala? Fugiu a palavra. Os efeitos colaterais, digamos assim, da vacina, né? Eu, pelo menos na primeira dose, fiquei muito mal, tive que fazer repouso, descansar e tudo, e me hidratar, me cuidar. É, mas depois das outras eu não tive nenhum outro sintoma. Então, talvez mais nesse sentido, tá? Precisa, assim,
as duas doses já são consideradas as duas doses já são consideradas suficientes, né? Terceira e quarta dose são as doses de reforço, que também vai muito relativo para cada pessoa, né? O quanto ela se sente segura ou não para tomar. É, mas levando em consideração que a gestante ela tem um fator de risco, é um grupo de risco, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, porque é isso ainda, enquanto puérpera, ela é considerada um grupo de risco. O que também é importante saber é se essa gestante teve Covid durante a gestação. E aí, ela precisa ter um tempo para tomar a próxima dose. Eu não sei se agora tá 15 dias ou um mês, tá? Então, teria que se informar lá no posto de saúde como que tem sido essa rotina. Mas talvez seja por conta disso, né? Que a médica falou para ela não tomar, porque ela estava com a infecção recente. Não, né? Então, seria uma boa. Se ela gostaria de tomar também, seria uma boa. Então, em caso de sintomas gripais ou respiratórios, recomenda-se o isolamento, tanto para a pessoa sintomática, quanto para aqueles que residem no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, né? Então, não sei se vocês lembram, né? Há uns meses atrás teve um boom de Covid meio que assintomático, né? Ah, eu tô só com resfriado. O meu Covid foi assim, eu tive dor de garganta, e aí eu fui até o médico, né, o pronto-socorro, porque eu tava com as amígdalas muito doloridas, para pedir um antibiótico, né, tipo, por conta da dor, falei, é uma laringite, faringite, né, alguma coisa assim. E aí fizeram o exame em mim, né, e aí eu estava com Covid positivo. Então, qualquer sintoma gripal, atualmente, né, tem considerado ali, recomendado o isolamento. Agora também, como a gente tem bastante exames de teste rápido, a pessoa já consegue também identificar, né, e verificar se realmente é COVID ou é um resfriado, né, porque veio COVID com influenza, e deu toda essa reviravolta aí na saúde da população, tá? Mas a orientação é essa. E entre os profissionais de saúde que examinam aí as gestantes, a higiene das mãos deve ocorrer antes da colocação e remoção dos equipamentos de proteção individual e do exame de cada paciente, tá? Então, para gente que está fazendo, né, essa assistência ali à gestante, o indicado ainda é utilizar as máscaras, tá? Tanto no domicílio, nas consultas, quanto também no hospital, tá? Isso é uma etiqueta aí da profissão, né? Para que também a gente tenha esse cuidado. Higienização das mãos, né? Então, caso aí a gente vai fazer alguma coisa ali com a mulher, né? E precisa tocar nela, tocar no bebê, orientar, por exemplo, uma consultoria de amamentação, sempre, se possível, colocar luvas ou fazer uma higiene das mãos para que tente reduzir esse risco. Então, essa parte ainda se mantém, tá? Na área da saúde. E aí, aqui, né, para profissionais de saúde tem sido recomendada a proteção com máscara cirúrgica dentro do ambiente assistencial e também hospitalar, e N95 em momentos de maior risco de produção de aerossóis, né? Então, para as pessoas que trabalham no hospital, tem uma gestante, uma puérpera, um paciente que é COVID positivo, ainda a N95, ela é a que mais é, tem os riscos, tem, né, a proteção mais avançada ali. Então, caso vocês, né, existem ainda pessoas que usam a máscara N95 e elas se sentem seguras para fazer para utilizar e tá tudo bem, né? Então, a gente tem que entender que agora as pessoas estão num momento de decisão própria, né? Usa ou não usa. Existem lugares que agora estão de novo solicitando, né? Acho que transporte público,
voltou a utilizar a máscara. Enfim, a gente tem aí algumas mudanças acontecendo desde a semana passada para cá, mas de base é isso. Então, quando a gente fala, né, de período de isolamento, né, como que é, quanto tempo tem isso durado, né? Então, no começo era 15 dias, fica em casa 15 dias, não, fica 7 dias e tudo mais. Então, o que se tem agora é que o período de incubação tem essa variação de 2 a 14 dias, então é um período que ainda está mais propício. Essa média de 5 dias também é o que a gente está utilizando atualmente, principalmente por conta agora das vacinas. Então, normalmente agora tem solicitado aí ficar de 5 a 7 dias de isolamento, no caso também após a febre, né? Então, se 24 horas sem nenhum estado febril, né? Nenhuma alteração febril, 5 dias já está liberado ali para voltar para a sociedade. O início dos sintomas ocorre no estágio 1, que ocorre a fase de replicação viral e se estende aí por 7 dias. Nesse estágio são comuns sintomas como febre, tosse, dor de garganta, perda de olfato, diarreia, coriza, perda de paladar, dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor abdominal e vômito. Visto que a Covid-19 é uma doença polimorfa, né, tem aí vários vírus, né, vários tipos, a presença ou a combinação de qualquer um desses sintomas deve levantar suspeita, tá? Então, não são todos, pode ser apenas um, né? Como eu disse, estava só com dor de garganta, e pode ter essa suspeita aí de Covid. Então, caso vocês tenham aí uma gestante que conversou com vocês, né, que trouxe essa possibilidade, ai, tô com uma dor de garganta, meio estranho e tudo mais, orientem fazer o exame, né, porque com o exame também essa mulher, ela vai ter um olhar, um cuidado diferenciado, né, eu vou trazer aqui mais para frente para vocês, e também, né, para a exposição de outras pessoas, e levando em consideração também outras pessoas com comorbidades e grupo de risco, que é uma coisa muito comum de se ter, né? Idoso, obeso, cardiopata. Então, querendo ou não, ainda eles têm um fator de risco muito grande e uma probabilidade muito grande mesmo com a vacinação, tá? Então, aqui é uma tabelinha do Ministério da Saúde, que traz, né, os sintomas e a classificação, né, leve, moderado e grave. Sendo que leve, ainda, né, orientado evitar ir para o hospital, né, não há necessidade de ir para o hospital. O moderado também avaliar se há necessidade ou não, e o grave, sim, ir para uma avaliação quanto antes, tá? Então, a gente tem quadros leves, que é a síndrome gripal, como eu comentei, um quadro moderado, que é quando a gente tem ali uma tosse persistente junto com uma febre, então a febre persistente ali por mais de 24 horas também uma classificada ali de um COVID moderado e que precisa ter atenção, certo? Ou então, né, piora progressiva de outro sintoma relacionado ao COVID, prostração, falta de força física, hipotermia, diarreia, ou pelo menos um dos sintomas acima, mais uma presença de grupo de risco, fator de risco, tá? Então, se a gente tem uma gestante, um idoso, um cardiopata, um asmático, com qualquer, junto, né, de dor, febre persistente e, né, tudo isso é considerado ali um COVID de classificação moderada, precisa ter mais atenção ali. E os graves, né, que é normalmente dispneia, junto com a síndrome gripal,
né? Mas na grande maioria, desconforto respiratório, dispneia, falta de ar, pressão persistente no tórax ou a saturação menor ali de 95% em ar ambiente. Ou também a coloração azulada de lábios ao rosto. Em gestante, observar hipotensão e oligúria, tá? Então, também nota-se que se ela tiver, né, com uma coloração mais pálida, mais azulada, observar ali se ela não está hipotensa, e se ela, oligúria é banheiro, né, urinar. Então, poucas vezes ao banheiro, ao banheiro, né, urinar. Então, isso também tem que ter muito mais atenção, né? Então, na dúvida, gente, orientem, passar por uma avaliação médica, passar por um pronto-socorro. É claro que, assim, né, se há uma dor de garganta, alguma coisa é, considerada, né, uma síndrome gripal, se alimentar bem, hidratar, repouso, mas, claro, fazer o exame o quanto antes também, para ter esse diagnóstico precoce e para que, caso haja necessidade, intervir o quanto antes, tá? Quanto às repercussões da Covid para o feto, o que se tem é o aumento da prematuridade, né, como maior desfecho. Por quê? A gente tem, né, mulheres que desenvolvem um quadro de piora, e isso faz com que o feto também tem aí alguma descompensação, né? E que algo aconteça. E aí, normalmente, eles indicam a resolução do parto por conta dos riscos de medicação também, né? No caso, é isso. Às vezes precisa intervir com uma medicação muito mais forte, e aí isso vai afetar o bebê por conta dessa medicação. Então, às vezes eles vão indicar a resolução. Apesar da infecção não estar relacionada ao início espontâneo do trabalho de parto, observa-se que se tem, né, muitas taxas aí de partos pré-termos e cesariana, normalmente por conta disso, necessidade de intervir para a utilização de medicamentos ali de alta grau que vai afetar ali o bebê. De modo geral, 83% dos partos prematuros são por indicação médica, como eu disse, seja por piora do estado materno ou por outras indicações, como pré-eclâmpsia, sofrimento fetal e restrição de crescimento, uma vez que a hipoxemia pode levar ao comprometimento da oxigenação e do bem-estar fetal, né? Então, se a gente tem uma mulher que está com desconforto respiratório, com uma baixa saturação de oxigênio, consequentemente, isso vai afetar também o bebê, né? Então, ela não vai levar ali a oxigenação suficiente para o bebê e pode sim desenvolver, né, essas restrições de crescimento e também de sofrimento fetal. Então, a ocorrência de restrição de crescimento ali presente em cerca de 7 a 10% dos bebês que foram feitos os estudos. O risco de mortalidade perinatal é cerca de 2 vezes maior nos recém-nascidos de mães infectadas, e ainda assim a maioria dos recém-nascidos de mães infectadas é assintomática, tá? Então, mesmo assim, se o bebê numa mãe COVID positivo nasceu, a tendência é que o bebê fique bem e evolua para um quadro favorável, tá? Então, aqui são os tipos de exame, né, para se identificar e saber quais são, né, o que que eu posso identificar na indicação, quando fazer e tudo mais. Então, a gente tem os testes rápidos, eles de IgM e IgG, que é para saber se já esteve infectado. O resultado ele aparece no mesmo dia. Ele é indicado para as mulheres, desculpa, para as pessoas que têm ou tiveram sintomas compatíveis com o coronavírus por pelo menos 7 dias, ou para quem teve contato com uma pessoa infectada aí há 14 dias. Quando fazer? A partir do 7º dia de sintoma, tá? Essa tabela aqui, ela não, ela é
dos exames mais antigos, né? No caso agora, a gente já tem os testes que pode fazer, eu acho que é no terceiro dia de sintomas, tá? Então, a gente teve aí uma evolução muito legal dos testes também, né? Assim como, por exemplo, o PCR, né? Que antes saía aí de 12 a 24 horas, e a gente já tem os testes rápidos de PCR. Então, a ideia também é saber esses daqui, né, para saber se os de antígeno e de PCR, para saber se está infectado, para saber se está com vírus, que é o que se tem utilizado para fazer essa avaliação, principalmente para, né, para indicar ali um tratamento específico, que são aí a partir do primeiro sintoma, né? Então, esses daqui, antígeno e PCR, que antes era feito por esse daqui na hora, né? Mas o PCR demorava, agora a gente já tem aí os exames de PCR que saem na hora também. Eles têm uma sensibilidade bem alta, né? Então, esse daqui é sempre no 14º, então demora um pouco, mas os outros 60% de sensibilidade a partir do primeiro dia de sintoma, e ele é bem específico, né? 98%. Então, se deu positivo, realmente é positivo, tá? Então, do mais, eles fazem esses tipos de exame aqui. Então, pré-natal, após uma internação por Covid. Então, a gente às vezes vai se deparar ainda, né, com gestantes que foram aí, tiveram Covid, e que às vezes elas foram internadas por conta do agravamento, melhoraram, tiveram alta e vão seguir ali a gestação e o acompanhamento. Então, se a gestante ou se a puérpera foi internada, deve-se, né, orientar aí essa mulher a fazer um acompanhamento do pré-natal muito mais específico, né, tipo, mais intenso, porque esse bebê ele precisa ser acompanhado e essa mãe também para monitorar como que eles estão, tá? Então, caso a gente tenha ali uma mulher, né, que foi internada com um quadro de Covid que se agravou, sempre incentivá-la a passar pelas consultas, né? Não assim, ah, não, tá tudo bem, ah, eu tenho consulta só daqui a um mês. Não, tá, gente? Orientá-la na necessidade de passar por uma consulta, uma avaliação, para que veja se está tudo bem. Durante esse período, é recomendado monitorar a paciente cada 24 horas por ligação telefônica ou por outro meio de comunicação eletrônica, tá? Então, isso é uma orientação feita nas instituições para as mulheres que tiveram ali uma internação, né? Então, um quadro muito mais agravante. Mas a gente, enquanto profissional, né, doula, obstetriz, também, né, mandar uma mensagem, perguntar como ela tá, se as dores, se o desconforto melhorou, se os sintomas melhoraram, né? Então, isso também é bom para poder passar essa segurança para elas, porque ainda, né, muitas, não se sabe muita coisa, então dá medo, né, quando a gente contrai aí o vírus, principalmente enquanto gestante, dá muito medo, né, de saber o que pode acontecer, se está tudo bem, e aí acalmá-la vai ser muito bom, né, para que evolua, né, esse acolhimento enquanto a gente, enquanto profissional. Então, em razão do risco aumentado de restrição de crescimento fetal por conta, né, do, da oxigenação, orienta-se aí fazer ultrassom a cada 4 semanas após 24 semanas. Então, assim que os sintomas passaram, que ela contraiu ali a, o COVID, normalmente eles pedem aí um novo ultrassom para avaliar como está o crescimento desse bebê, tá? Então, é um exame que é além dos exames orientados pelo Ministério da Saúde, né? Então, em média, se tem aí 3 exames de ultrassom, de 2 a 3 exames de ultrassom
que o Ministério orienta a fazer. Claro que tem muita gente que faz muito mais, mas depois que essa mulher ela contrai ali o vírus, indiferente do grau, tá, gente? Pode ser também um grau leve. Fazer o acompanhamento do crescimento do bebê através do ultrassom é muito importante, tá? Então, assim, de forma geral, o que se tem que ser feito de uma mulher que contraiu o vírus, mas que tá tudo bem, tipo, teve sintomas leves e tudo mais, é só acompanhar o crescimento do bebê através do ultrassom, né? E depois ali as avaliações, é, de consulta de forma geral, tá? Não se tem nada mais do que se fazer. É isso que deve ser feito. E aí, por exemplo, quando a gente tem uma mulher que testou positivo e está em trabalho de parto, né? Ou precisa evoluir ali para uma cesárea. Então, não só a gestante, como o bebê e o seu acompanhante, eles precisam ficar isolados, né, de preferência num quarto aí de alojamento conjunto, né, no pós-parto, e orientar as puérperas acompanhantes da necessidade de usar máscara o tempo todo, a fim de garantir a segurança do RN e da equipe, e também lembrar que para as mulheres que tiveram PCR positivo há mais de 10 dias e que passe 24 horas de resolução de febre, sem uso de medicamento, deve ser considerada recuperada, tá? E ao internar para o trabalho de parto, pode ser atendida numa área não Covid em alojamento comum, tá, gente? Então, vamos lá. Ela teve um teste positivo, teve lá o sintoma gripal, e aí ela não tem mais nada, né? Passou aí em média 10 dias do exame, ela não tem febre, não está utilizando nada, ela não tem mais um quadro de vírus, tá? De vírus positivo. Então, ela não precisa ser internada na ala, né? Ou ali em isolamento, tá? Então, é muito importante isso, porque antes a gente deixava, né, a gestante e a puérpera com muito mais ali de 10 dias em isolamento. Para o trabalho de parto e por parto, recomenda-se que seja utilizado uma sala PPP, né, um pré-parto, parto e pós-parto, que seja destinado exclusivamente às pacientes suspeitas, sintomáticas ou confirmadas, né? Então, deixar a mulher numa sala exclusiva, né, numa sala em isolamento. Caso o hospital não disponha de PPP ou de um pré-parto separado, a gestante em trabalho de parto deverá ser mantida no quarto de isolamento até a fase ativa do trabalho de parto e ser transportada ali ao centro obstétrico, também numa sala específica para o COVID, para a fase final do trabalho de parto, tá? Então, também isso reduz ali a exposição. As pacientes suspeitas, sintomáticas, com diagnóstico clínico de COVID e as confirmadas serão atendidas nessa sala, sendo que as suspeitas deverão estar em regime de isolamento até sair o resultado de PCR. Então, mesmo as suspeitas, precisa estar nesse espaço, né, nesse protocolo aí. Alguma dúvida, gente? E aí, né, o que que é importante também, né? A gente valorizar o nosso teleatendimento. É uma coisa que cresceu muito na pandemia, e a gente, né, enquanto profissional, pode também fazer, tá? Então, vocês, enquanto doulas, principalmente nessa situação de Covid positivo, né? Então, às vezes, marcou aquela reunião para falar sobre as fases do trabalho de parto, cuidados com o bebê e tudo mais, e aí essa gestante, ela tá com Covid positivo, não deixem de fazer o cuidado, né? Porque, principalmente se é uma gestante que tá aí depois das 37 semanas, não sabe quando que ela vai entrar em trabalho de parto. Então, aproveitem e façam, né,
teleatendimento, essa conversa, formalizem isso, né? A gente tem uma estrutura bem legal de material que vocês sempre preparam aí para as aulas, as rodas online, vale muito a pena. E principalmente se ela tiver com Covid, né? Porque o isolamento, para quem já passou por isso, né, e lembra, é muito ruim, né, se isolar ali. Muitas deixam de trabalhar, de se expor, e aí tem esse cuidado, né, e precisa dessa necessidade. Então, aproveitem também. No momento e a via de parto. A decisão de parto no ambiente COVID, de infecção grave, né? Então, uma mulher está descompensada, é muito desafiador. Então, e aí, né? Resolve o parto, não resolve, o bebê tá bem, não tá bem, espera um pouco. É muito desafiador. O aumento do consumo de oxigênio, a capacidade residual funcional reduzida por conta da gravidez, né? O metabolismo diferenciado da gravidez e as alterações inflamatórias de forma geral ali do vírus predispõem à deteriorização rápida do status materno-fetal, tá? Então, assim, para as gestantes, esse quadro, ele se agrava muito mais rápido de uma pessoa, né, não grávida. Então, a decisão, ela precisa ser muito rápida por conta desse quadro, né? Então, por isso, deve-se levar em consideração a idade gestacional e o estado materno e fetal, tá? Então, se é um quadro, se há uma idade gestacional, que a probabilidade desse bebê evoluir, né, ficar bem, eles vão indicar, mas também caso esse quadro ainda seja, por exemplo, menos de 20 semanas, eles vão prezar pela saúde materna, tá? Por isso, é importante sempre estabilizar a mãe antes do parto por indicações fetais e também materna, então deixar sempre ambos bem, mas caso o bebê não esteja bem, sempre deixar ali a mãe o mais estável possível. Nas pacientes com função cardiopulmonar por comprometida, que requer ali intubação, o parto pré-termo pode ser considerado, avaliando os riscos e os benefícios da continuação da gravidez, tá? Então, se há uma necessidade de intubar por conta também das medicações que se utiliza para sedar a mulher, eles vão avaliar se a resolução do parto vai ser é, necessária para esse momento. Então, medidas de orientação, agora, né, vamos pensar no aleitamento materno e cuidados ao bebê frente à Covid. Então, se a gente tem parturiente com sintoma de gripe, que teve contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal, infecção respiratória, nos últimos 10 dias, a gente tem que orientar, né, manter a distância aí entre o leito da mãe e do bebê no mínimo de 1 metro, né, não ficar ali o tempo inteiro com o bebê próximo. A mãe deve usar sempre máscara, cobrindo o nariz e a boca, higienizar as mãos e também as mamas, né? Passar ali um paninho úmido por conta do toque na mama, né? E sempre estar ali falando, e é uma região muito próxima das gotículas. Manter o alojamento conjunto e também desinfetar as superfícies compartilhadas, tá? Então, por conta das gotículas. Manter o alojamento conjunto privativo com características de isolamento. Então, se tiver como ter um quarto específico, na hora que as- os profissionais entrarem, normalmente usa um avental descartável, uma máscara N95, né? Enfim, também para ter essa proteção. Caso a mãe esteja na UTI e deseje amamentar, recomenda-se que o seu leite seja extraído e oferecido ao RN por uma pessoa saudável, tá? Por conta também, muitas vezes a mãe ainda não tá bem, né? Se ela tá na UTI, ela tá necessitando de cuidados mais específicos. Às vezes ela, né, tá acamada ou tá
cansada, e aí amamentar vai causar ali um certo estresse, vai cansar, mas ela pode sim extrair esse leite e oferecer para o bebê, tá? Então, lembrando que o aleitamento materno tem muitos benefícios, incentivar também essa situação. Para as pálpebras não estáveis clinicamente, deve aguardar a melhora clínica para proceder à amamentação, né, como eu comentei, e o leite deverá ser ordenhado pela equipe assistencial. Uma coisa muito importante, gente, toda mulher toda puérpera produz leite, tá? Então, uma puérpera em coma, ela vai produzir leite. Então, muitas vezes as pessoas, elas vão para uma UTI adulta e os profissionais da UTI esquecem disso, né? Não tem um cuidado, né? Nem lembram, sei lá, não sabem fazer isso. E quando eu trabalhava na maternidade, várias vezes, assim, quando a gente tinha puérpera, ou puérpera internada na UTI, a gente tinha que descer até a UTI para fazer ordenha, massagem, porque elas estavam com os peitos, os mamilos engurgitados, díssimos, e tinha que ir lá fazer massagem e ordenha por conta dessa situação, tá? Então, é isso. Puérpera em coma produz leite. Então, a gente precisa ficar atento e orientar esse cuidado. Doação de leite. Não deve ser indicado para as mulheres com sintomas de síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação de COVID, até 10 dias após o início dos sintomas ou diagnóstico confirmado. Tá? Então, deu COVID, para tá com COVID, tá com sintoma gripal, não fazer ali a doação, né? Caso ela já esteja doando, evitar. Mães saudáveis com contactantes apresentando síndrome gripal ou casos suspeitos também não podem doar o leite, né? Então, tipo, se meu marido tá com COVID positivo, tive contato, evitar também esses primeiros 10 dias, né? A ficar mais atento e evitar fazer a doação. Assim que a mãe for considerada curada, a doação de leite humano poderá ser retomada, tá? Então, não tem problema. Quanto à vacina, é recomendada a aplicação da vacina em qualquer idade gestacional para todas as gestantes e mulheres no puerpério até 42 dias após o parto, tá? Então, é claro que pode ser depois, né? A gente tem aí a orientação de fazer as doses de reforço, mas aí eles estão considerando o grupo de risco do puerpério, tá? No caso, até o 14º dia, mas como o puerpério é 42, né, eles consideraram aqui também. Qual vacina é recomendada? Para a vacinação no outono, né, que foi agora até começo do ano, foi recomendada, né, a Pfizer, ou a vacina adaptada à variante bivalente, que é a regional. Gente, me ajuda. Não lembro o nome, daqui a pouco eu lembro. Isso aplica, né, para as mães lactantes, então para os puérperas, e a vacina usada até agora, a monovalente, também são adequadas. Os dados atuais mostram que as vacinas com RNA mensageiro usada até agora também continua a proteger bem contra evoluções graves das doenças e também as variantes, né, a Omicron, e agora a gente tem mais uma aí que está chegando, mas as vacinas que a gente tem, né, elas são suficientes. O que se tem agora de informação é que está vindo mais outras vacinas com a proteção dessas novas variantes ali. Mas o que eles falam é que as que a gente utiliza também são bem indicadas. Polêmica AstraZeneca, né? Então, a AstraZeneca, ela, de início, ela teve alguns efeitos colaterais em gestantes, então foi suspensa, né, a vacinação da AstraZeneca em gestantes por conta, e puérperas, acho que também, por conta disso. Para as mulheres, né, que tomaram a primeira dose de AstraZeneca,
poderiam tomar as outras como segunda dose, terceira dose, quarta dose, não tem problema. Tá? Então, mas tomei AstraZeneca, posso tomar outra? Pode, tá, gente? Não tem problema nenhum, tem mais essa restrição para as gestantes. E aí aqui, né, é uma reportagem que eu trouxe falando, que eu comentei, né, que as gestantes que tomam, esse daqui não é da amamentação, esse daqui é das gestantes. As gestantes que tomam a Coronavac e também as outras vacinas, no caso, transmitem anticorpos pro bebê, tá? Então, se tem já vários estudos dizendo que as amostras dos bebês após o parto mostram que eles têm aí essa imunidade, tá? A gente já está tendo agora as vacinas para eles, né? A partir aí dos 6 meses, grupo de risco, mas os bebês, né? As crianças aí nascidas agora, desde 2020, já estão, grande maioria, com uma certa, né? Com um grau de imunização para o Covid. Então, é isso, gente. Terminei. A ideia é passar a informação para que vocês possam orientar as gestantes, né, nesse contexto de Covid, agora também agravando um pouco mais por conta das variantes. Mas a gente tem que lembrar que a vacina trouxe esse benefício e conseguiu deixar, né, a gente viver normalmente a partir disso. Então, incentivem a vacinação, incentivem o cuidado das gestantes, das puérperas, higienização. Quando vocês forem para os hospitais, tá, meninas? Utilizem máscara, higienizem as mãos, porque o hospital é o lugar de maior exposição de vulnerabilidade, né? É onde se concentra os vírus, e isso é importante para a gente que está ali atendendo uma gestante, depois vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Tá? Então, eu vou parar aqui. Então, eu vou parar a gravação, queria agradecer a vocês.